Olá, olá! Chegamos no nosso encontro de número 6, a nossa sexta aula. Estamos tratando do direito aplicado, onde estamos trabalhando com alguns ramos do direito, alguns dos ramos mais importantes do direito, eu diria. E na aula de hoje, o que está reservado para o nosso estudo? Vamos ver, acompanhe. Direito ambiental e direito do consumidor. Direito ambiental e direito do consumidor me parece bastante importante também o estudo desses dois ramos do direito. Direito ambiental, na realidade nós vamos tratar na aula de hoje de alguns dos princípios do direito ambiental. Quando eu falo em princípio, você já se arrepia? Não, nesse momento você já sabe. Não, o professor Silvano gosta de princípios e eu também gosto, você vai dizer. Por quê? Porque ele faz com que nós entendamos bem melhor cada um dos ramos do direito. Então nós vamos trazer alguns desses ramos do direito ambiental e vamos falar do meio ambiente, de alguns dos seus conteúdos. O direito do consumidor também. Nós temos uma ligação muito íntima com o direito do consumidor, até porque em vários momentos do dia nós somos consumidores, não é verdade? Às vezes até somos também fornecedores. Então, de imediato chama a sua atenção ao estudo desses dois ramos do direito. Nós trataremos de institutos e conteúdos desses dois ramos tão importantes do direito. Vamos trazer ao contexto algumas situações que iremos estudar no dia de hoje? Acompanhe a tela, vamos lá. Algumas perguntas que eu te faço. Veja se não é do teu cotidiano isso aqui. Você já foi ao cinema levando de casa alguns alimentos, como pipoca, refrigerante, cerveja não, mas uma pipoca, um refrigerante, alguma bala, e foi proibido o seu ingresso ou o dos alimentos? Você pode entrar, mas desde que deixe os alimentos aqui, com esses alimentos você não pode entrar. Será que já aconteceu alguma situação dessa contigo? Ou pelo menos você já ouviu dizer de alguma situação dessa? Ou pior, ou foi obrigado a comprar alguns alimentos, pois faziam parte do preço do ingresso. Ou seja, o ingresso é R$30, com direito a uma Coca-Cola e a um saquinho de pipoca. Não, eu não quero nem o refrigerante, nem a pipoca. Ah, não, mas é R$30 do mesmo jeito. Tudo isso lhe parece normal e legal? Se assim for, as salas de cinemas poderiam praticar isso, que para você estaria tranquilo? É assim que deve funcionar? Ou você vê alguma irregularidade nessas situações? Será que você poderia fazer a pipoca que você gosta? Ou talvez até porque o preço seja elevado para que você compre na sala de cinema, você leva de casa, você leva o teu refrigerante, um refrigerante diet talvez, porque você não possa consumir açúcar, e lá na entrada você está levando um pacotinho, você não leva escondido não, você leva a amostra. E lá te impedem de entrar com aquilo? Você pode entrar sozinho, os alimentos não? Ou na outra situação, o ingresso, na realidade, tem um preço que já está junto com outras vendas, digamos assim, de um refrigerante, de uma bala, de uma pipoca ou coisa nesse sentido? Parece que alguma coisa estranha tem aí, não é assim? São situações que o direito do consumidor regula e regulamenta. São situações que nós iremos estudar na aula de hoje, quando tratarmos dos direitos básicos do consumidor. E também, na aula de hoje, no nosso encontro de hoje, alguns assuntos relacionados ao direito ambiental. É isso que nós vamos estudar a partir desse momento. Vamos iniciar pelo estudo do direito ambiental. Direito ambiental trata do quê? Te chama a atenção o meio ambiente? O que é o meio ambiente? Eu tenho dito nas minhas aulas, nas diversas instituições, em palestras, que o meio ambiente já é, e de longa data, o bem mais precioso do ser humano, o bem mais importante de toda a humanidade. Por isso mesmo é que
todas as pessoas, todos os povos, governos estão preocupados com o meio ambiente. Por isso que nós vemos e vimos todas essas conferências pontuais, voltadas a determinar uma regulamentação mais forte, mais robusta, mais eficaz ao meio ambiente. Eu diria a proteção do meio ambiente. Por quê? Porque, em outras palavras, é a própria proteção da humanidade, a própria proteção do ser humano. Mesmo que no nosso dia a dia, talvez, nos passe desapercebido várias situações. Nós não percebemos, por exemplo, quando jogamos uma garrafa plástica no lixo, como jogamos papel, algum lixo que seja de mais difícil o seu consumo pelo próprio meio ambiente. Isso passa desapercebido, como já vem passando nas diversas fases da vida do ser humano. Nas gerações anteriores, vem passando, talvez nas próximas gerações ou para as próximas gerações, isso não passe desapercebido, em virtude de toda a regulamentação, toda a normativa que todos os povos estão fazendo justamente para a sustentabilidade. O que é isso? Para que essa geração atual e principalmente as gerações futuras tenham sim uma qualidade de vida e a melhor possível. Nós vemos situações como falta de água, falta de energia, falta de quase tudo. Em países, por exemplo, como o nosso querido Brasil, em que nós nunca ouvimos falar de escassez de água, por exemplo. O nosso país é abundante em água doce, em água própria para se beber. Hoje nós já ouvimos falar disso. Nós dependemos, por exemplo, da chuva. A chuva faz parte do meio ambiente? Ou a chuva é coisa de Deus simplesmente? Quando se falta, é acender uma velinha e pedir ao Todo-Poderoso para que Ele mande a chuva. O Todo-Poderoso está lá, claro, protegendo a todos os seus queridos entes, mas tudo depende do que nós fazemos, não é verdade? Nós vamos colher aquilo que nós plantamos, literalmente. Em relação mais pontualmente ao meio ambiente, se nós queremos um meio ambiente saudável, sadio, hoje e no futuro, nós devemos então fazer a nossa parte desde já. Em relação ao direito ambiental, o que seria esse direito ambiental? Você já é sabedor, até porque já estudou todas as nossas aulas, que cada um dos ramos do direito trata de determinada relação com seus princípios e regras próprias. O direito ambiental também não é diferente. Ele trata do quê? Ele trata de regulamentar as coisas do meio ambiente? Poderíamos dizer assim? Claro, mas vamos pegar um conceito mais concreto para trabalharmos na sequência com alguns dos princípios mais importantes do direito ambiental. Vamos ao quadro. Direito ambiental. Ramo do direito público em que são determinadas as normas destinadas a prevenir, evitar, impedir e sancionar os atos prejudiciais à natureza. Se você fosse conceituar o meio ambiente, você não diria, talvez em outras palavras, mas mais ou menos isso aqui? É um ramo do direito público e nós já vimos também os ramos do direito, a sua fragmentação, mas dizer em outras palavras que esse ramo autônomo do direito, com as suas normas próprias, ele existe justamente para isso, para, de certa forma, ou genericamente falando, proteger o meio ambiente. Proteger, genericamente, significa prevenir, às vezes sancionar, às vezes determinar certa punição, essa sanção a quem, por exemplo, poluiu um pouco mais ou um pouco menos esse meio ambiente, esse patrimônio da humanidade. Essas normas do direito ambiental, essas normas protetivas do meio ambiente, elas são embasadas em princípios que nós vamos estudar, ou pelo menos alguns deles agora,
que nos recomendam o entendimento, e aí você vai começar a entender um pouquinho mais desse direito ambiental. Vamos dar uma olhadinha em alguns desses princípios? Vamos lá. Veja, princípio é o que mais o direito tem, e você já é sabedor disso. Nós não iremos, e nem nunca tivemos essa pretensão, de tratar de todos os princípios do direito nas nossas aulas. No direito ambiental também é um caso. Tem vários princípios do direito ambiental. O importante é você saber que existem outros tantos. Nós vamos tratar aqui de 3 ou 4 que julgamos mais importantes, pelo menos nesse primeiro momento, que serve de base para o entendimento desse direito ambiental. Mas tenha a certeza de que outros tantos existem e servem ao mesmo tempo para que você possa entender talvez uma situação mais pontual do direito ambiental como um todo. Então, na medida do possível, estude um pouquinho mais também os outros princípios e os outros institutos do direito ambiental. Vamos lá. Princípio da precaução. Precaução, precaver. O que já vem na tua cabeça? Quando você vai se precaver de alguma coisa, será que esse princípio recomenda o mesmo entendimento? Podemos entender esse princípio como a proibição de projetos maléficos ao meio ambiente, pois toda e qualquer ação na natureza somente poderá acontecer se existir a certeza de que as alterações que podem advir dessa ação não causarão danos ambientais irreversíveis. Agora, eu chamo a sua atenção para uma palavrinha aqui. Somente poderá acontecer se existir a certeza de que as alterações que podem advir. Se existir a certeza, significa que eu não conheço. Ou seja, as ações aplicadas por esse princípio da precaução significa dizer o desconhecimento, significa dizer uma proteção contra o perigo que eu não sei o que pode acontecer. Ou seja, eu não tenho essa certeza. São aquelas atitudes a serem tomadas justamente para que aquilo que eu não tenho certeza que vai trazer algum dano maléfico ao meio ambiente não aconteça. Um exemplo bem pontual, trazido por vários doutrinadores, os transgênicos. Oi, como? Os transgênicos, você já ouviu falar dos transgênicos? Ou como o direito prefere, os organismos geneticamente modificados, OGM, são os transgênicos. A discussão ainda é acalorada, é polêmica nos dias de hoje, mesmo sendo sabedores, nós somos sabedores, que alimentos transgênicos já existem, inclusive no nosso país, há muito tempo, não é verdade? Mas o mal que realmente esses alimentos geneticamente modificados podem causar efetivamente ao meio ambiente e ao próprio ser humano diretamente. Eles já são comprovadamente estatísticos? Não. Nós vamos ter justamente essa noção gradativamente. Os alimentos já existem aí, suas produções às vezes em larga escala. Nós temos, por exemplo, a soja transgênica e vários outros alimentos. Os próprios governos, quando eu digo os próprios governos das várias nações existentes, elas têm os seus controles. A área da saúde, de vigilância sanitária, cientistas, justamente buscando aperfeiçoar esse princípio da precaução, para que justamente não aconteça um mal maior na sequência ao meio ambiente e diretamente também ao próprio ser humano. Mas e aí então? Nós simplesmente vamos esquecer? Nós precisamos de outros alimentos, de alimentos que durem mais, de alimentos que possam ter uma produtividade maior e por isso vamos fazer? Não, não é assim. É um princípio que deve ser aplicado, acima de tudo, e por toda e qualquer nação, por todo e qualquer país. É o primeiro dos grandes princípios do direito ambiental. Mas tem mais algum outro? Vamos lá. Vamos estudar.
Nós trouxemos mais um, e aí você vai me dizer, poxa vida, professor, não é o mesmo princípio? Nós tratamos agora do princípio da precaução. O próximo, ele chama princípio da prevenção. Precaução e prevenção não é a mesma coisa? Na nossa vida social, quando nós vamos falar em alguma coisa de prevenção e precaução, nós até podemos dizer que sim, que tem o mesmo contexto. Mas para o direito ambiental não tem não. O princípio da precaução é esse que nós acabamos de ver, e o princípio da prevenção deve ser aplicado no sentido de se evitar a efetivação de danos ao meio ambiente que sejam conhecidos, ou pelo menos que seus resultados sejam conhecidos. Trata-se, assim, de uma medida de antecipação para que problemas ambientais sejam solucionados em sua origem. Notou você a grande diferença do princípio da prevenção, esse que nós estamos vendo na tela, do princípio da precaução que nós acabamos de estudar no momento anterior? Qual que é a grande diferença de um e do outro? Vamos ver se você realmente entendeu o cerne da questão. Claro, perfeito! Gostei de você agora, hein? Você realmente está mostrando que está acompanhando o nosso estudo. O princípio da precaução, ou a aplicação do princípio da precaução, significa praticar alguma coisa em virtude de que determinadas situações não aconteçam. Por quê? Porque são totalmente desconhecidos. Ou não se sabe do mal que a prática daquela atitude ou daquela atividade vai causar ao meio ambiente. Então temos que precaver. A prevenção, você já sabe sim o que pode acontecer. Um tipo de atividade daquela já é conhecida, ou pelo menos o que ela vai causar já é conhecido. Então, devemos praticar determinadas atitudes para que aquilo não aconteça, porque já somos sabedores do que virá aí pela frente se aquele tipo de atitude ou aquela atividade a ser desenvolvida por determinado empresário, por exemplo, vai causar. Esse é o princípio da prevenção. Ficou bastante claro para você essas diferenças de um e do outro princípio? Mas veja, todos esses princípios do meio ambiente ou do direito ambiental, eles devem ser aplicados, analisados, ao mesmo tempo, juntinho um do outro, eles andam de mãos dadas. Por isso que, talvez até para o leigo, que passe desapercebido a prevenção da precaução, porque ele tem que aplicar os dois, certamente. O que não pode passar desapercebido é justamente para o administrador público, para o agente público, para aquele que realmente tem que determinar, talvez, determinadas sanções ou tenha que praticar determinadas atitudes para que um mal maior não seja praticado por quem de direito, por uma pessoa física ou jurídica, um empresário ou não. São essas as situações pontuais a serem verificadas por pessoas realmente de direito, ou por quem de direito tenha que tomar determinada atitude. Eu creio que ainda tem dois princípios importantes para analisarmos. Vamos ver. E parecidos um com o outro, não com os dois primeiros, mas os dois próximos têm, me parece, talvez a mesma nomenclatura, mas não se engane, são princípios diferentes. Vamos lá. Princípio do usuário pagador. Eu disse usuário pagador. O entendimento é que, por meio de uma compensação ambiental, antecipa-se a cobrança por danos ambientais, pois se utilizará o valor arrecadado para investir na redução ou mitigação. Mitigação, você já ouviu falar dessa palavra. Mitigação é o quê? No abrandamento dos danos prováveis ao meio ambiente. Princípio do usuário pagador. O que é isso? Você é um usuário pagador? Ô, professor, assim você está apelando. Por quê? Eu vou te dizer, meu caro, eu sou um usuário pagador. Poxa vida, professor, você está deteriorando o meio ambiente? Está me perguntando se eu também faço isso com o meio ambiente? Olha, de certa forma, sim.
Se nós fôssemos analisar lá no fundinho, nós poderíamos inclusive afirmar que todos nós, todos, sem exceção, deterioramos sim o meio ambiente. Mas isso nós fazemos até sem pensar e nós fazemos até como obrigação de sobrevivência. Claro, vamos pensar assim. Um exemplo bem tranquilo para que você possa entender esse princípio. Você usa água? Ah, usa. Na tua casa você usa água na torneira para beber? Não, você não bebe água da torneira? Você pede água mineral em galão? Água mineral em galão. Perfeito. Você toma banho? Toma banho. Toma banho. Chuveirinho lá, a gás? Não, elétrico? Tá bom. Algumas perguntas básicas. A tua água mineral vem de onde? Vem da natureza? Claro, você compra de um empresário, mas a água, quando vem no galão, vem de algum lugar, vem da natureza. A água que você toma banho, que você lava a tua louça, a tua roupa, vem de algum lugar? Vem de onde? Vem da natureza. Perfeito. De certa forma, nós estamos deteriorando, então, o meio ambiente, com o uso só da água aqui. Não é verdade? Perfeito. Você paga pelo uso da tua água? Fale mais alto, meu caro. Paga. Eu também pago. E pago pela utilização de outras coisas que o meio ambiente me proporciona. Nós somos chamados de usuários pagadores. Nós pagamos um determinado valor até para que, em tese, possa o Estado, o poder público de maneira geral, estudar, fazer, praticar determinadas atitudes para que esse meio ambiente possa ser recuperado, possa ser sustentável e possa continuar para todos nós. Hoje nós vivemos, por exemplo, numa época de escassez de água e, por que não dizer, de energia elétrica advinda da água também. Não é assim? A nossa conta, literalmente, entre aspas, a nossa conta de água, ela não ficará um pouco mais cara a partir desse momento? Vai ficar mais cara. Então nós estamos o quê? Antecipando até o pagamento de uma determinada sanção pelo uso do meio ambiente, por assim dizer. E veja, eu estou utilizando somente um exemplo. A utilização da água. Outros tantos existem e a aplicação desse princípio do usuário pagador é nesse sentido. Viu? Não ficou chateado comigo quando eu te chamei de usuário pagador, não é verdade? Eu sabia que não. Você entende do direito ambiental. Vamos para um novo princípio, bem parecido com esse no nome, mas muito diferente no seu entendimento. E eu creio que seja o último dos princípios que eu trago do direito ambiental. E certamente hoje você já conhece muito mais do direito ambiental. Princípio do poluidor pagador. O anterior era o princípio do usuário pagador. Bem diferente? Não sei, nós não estudamos esse aqui ainda. Vamos ver. Determina que quem explora o meio ambiente deve responder pela emissão de dejetos ou qualquer outro material prejudicial à natureza. Se caracterizado o dano ambiental, ele será punido na forma da lei. A lei é forte aqui, podendo até ser proibido de realizar a atividade para a qual já possua autorização. Vou te perguntar, mais uma vez, você é poluidor pagador? Agora sim, você já pode ficar meio chateado. Porque o usuário pagador você concordou que é. Poluidor pagador pode até não ser. Mas existem vários poluidores pagadores? Infelizmente, ainda existem vários poluidores pagadores. O que é a aplicação desse princípio? A aplicação desse princípio significa dizer uma penalidade, uma sanção para aquele que realmente polui o meio ambiente, às vezes até de maneira premeditada. Algumas atividades que realmente fazem com que o meio ambiente fique mais prejudicado do que o que normalmente ficaria. Algumas atividades que detêm autorização para o seu funcionamento,
e fazem com que determinadas situações sejam mascaradas e poluem o meio ambiente. Além de sanções pecuniárias, ou seja, multas financeiras que tenham que pagar, eles podem até perder essa autorização, essa licença para a exploração de determinada atividade. Sem contar que o poluidor pagador, ele pode ser responsabilizado. E aqui nós já entraríamos na seara da responsabilidade ambiental, que ela pode ser civil, penal e ou administrativa. Porque aquele que polui o meio ambiente, ele pode ser responsabilizado em qualquer uma dessas áreas. A área administrativa, por exemplo, isso tem também o agente público, sem dúvida nenhuma. A área civil, com uma indenização, por exemplo, uma multa. A área penal, crime propriamente dito, crime ambiental, pode ser penalizado com pena privativa de liberdade também. Então, esse princípio do poluidor pagador, ele tem algumas vertentes que podem fazer com que aquele que realmente infrinja esse princípio, nós estamos falando tão somente desse princípio, possa ter enormes prejuízos em todas as esferas do direito, como nós acabamos de ver. Ele pode ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente falando. Veja como as coisas podem ficar ou ficarem pesadas para esse poluidor pagador. Entendeu os princípios que nós trouxemos do direito ambiental? Creio que, pelo menos para o nosso momento, que é tão curto, tenha ficado de bom tamanho. Agora, o direito ambiental é muito maior do que isso. Os princípios do direito ambiental são variados, outros tantos existem. As responsabilidades podem ser estudadas de maneira pontual. Então, se você tiver a oportunidade, estude um pouco mais sobre o direito ambiental, porque, volto a repetir e reiterar sempre, o meio ambiente é o nosso maior patrimônio, o patrimônio de toda a humanidade como um todo. Vamos a mais um ramo do direito, também importante, o direito do consumidor. Consumidor, você é um consumidor? E por que direito do consumidor? Vamos ver. Quando nós falamos em direito do consumidor, será que eu posso entender que as normas jurídicas desse ramo autônomo do direito, elas protegem tão somente o consumidor? Ou fornecem proteções também ao outro sujeito dessa relação, ao fornecedor? Quem sabe? Vamos ver. Direito do consumidor. Ramo autônomo do direito que regulamenta a relação existente entre o consumidor e o fornecedor, chamada de relação de consumo. O que você pensa da pergunta que eu te fiz agora há pouco? Nós vamos encontrar aqui proteções aos dois sujeitos ou somente a um deles? Somente a um deles. Por isso é direito do consumidor? O direito, ele faz isso? O direito, ele não tem, ou no direito não tem que ser aplicado o grande princípio, que é o da igualdade, ou seja, tratar a todos de maneira igualitária, porque todos são iguais perante a lei? Não é assim que o direito tem que agir? Veja, é assim que ele tem que agir. E por isso mesmo que, em algumas situações, ele vem garantindo muito mais, ou protegendo muito mais, um determinado sujeito em detrimento do outro. Por quê? Porque se ele assim não fizesse, as relações seriam totalmente desequilibradas, seriam desiguais. E aí nós podemos verificar e relembrar de algumas situações já estudadas, por exemplo. O direito do trabalho. O direito do trabalho, ele contempla mais garantias, mais proteções ao trabalhador ou ao empregador? Claro, ao empregador. Claro que não, eu diria. Ele contempla mais garantias ao empregado, por quê? Porque é a parte mais frágil da relação de emprego, relação entre empregado e empregador. O direito tributário, por assim dizer, regulamenta as relações jurídicas chamadas relações tributárias entre os sujeitos da relação tributária, entre o particular e o Estado.
As normas do direito tributário, elas garantem, protegem mais o Estado ou protegem mais o particular? Claro, o particular, novamente. Por quê? Porque, novamente, ele protege a parte mais fraca da relação. Direito do consumidor. Nós, inclusive, temos uma legislação especial que regulamenta, que regula essa relação entre o empregado, aliás, entre o fornecedor e o consumidor, chamado de Código de Defesa do Consumidor. Tudo para o consumidor, ou praticamente quase tudo para o consumidor. Por quê? Porque, novamente, aqui nós vamos encontrar um sujeito mais fraco dentro de uma relação jurídica. O chamado consumidor. Ele é a parte mais frágil da relação chamada de relação de consumo. Por isso, a legislação, por isso, o direito vem proteger novamente a parte mais fraca, chamada aqui de consumidor. Relação de consumo. O que é isso, então? Quem é o consumidor? Quem é o fornecedor? Ou quem pode ser? Calma, vamos ver gradativamente. Vamos lá, vamos à tela. Relação de consumo. É um negócio jurídico que vincula duas partes, estas entendidas como consumidor e fornecedor, cujo objeto é a aquisição de bens e serviços. Então vamos lá. Relação de consumo é a relação existente entre dois sujeitos, duas partes, um chamado de consumidor e outro chamado de fornecedor. Para quê? Para a aquisição, para a compra, vamos chamar assim. Só de bens? Não. De bens e ou serviços. Pode ser só de bens, pode ser só de serviços, ou pode ser de ambas as situações, de bens e de serviços. Essa é a relação de consumo. Mas e o que é bem? O que é serviço? Quem é o consumidor? Quem é o fornecedor? Vamos ver. Eu falei para você. Tenha calma. Vamos lá. Vamos devagarinho. Eu diria devagar e sempre, não é verdade? Consumidor. Qualquer pessoa pode ser consumidora. E é sempre nesse sentido. Quando eu digo qualquer pessoa física ou jurídica, sempre. Veja, o consumidor poderá ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Aí você fala, pessoa jurídica, professor, pode ser consumidora? Calma que a gente já explica. Desde que seja seu destinatário final. Destinatário final, o que é isso para você? Veja, destinatário final, destino final. Quando nós falamos que qualquer pessoa pode ser consumidora, é qualquer pessoa física ou jurídica. A física fica mais fácil de se entender. Eu, você, etc. Não somos consumidores? Claro, somos consumidores. Mas uma pessoa jurídica, e não somente a empresa, uma pessoa jurídica, uma instituição qualquer, uma associação, não pode ser consumidora? Pode, desde que aquele produto ou serviço adquirido por ela termine ali, ela seja o seu destino final. É diferente você pensar numa empresa, por exemplo, que compra determinado produto e revende. Então, em relação àquele produto, ela não será consumidora. Por quê? Depois dela virá um outro para quem ela vai repassar, vai vender aquele produto. Então, ela é intermediário daquele produto. Ela com quem vendeu para ela não terá relação de consumo, terá uma outra relação jurídica. Por exemplo, fizeram um contrato de compra e venda de mercadorias de um determinado bem. Entre elas há um outro contrato jurídico. Por quê? Porque ela, com esse produto, pontualmente, irá vender a outro ou a outro, até chegar a um destino final. Chegou num destino final, esse será chamado de consumidor. Então, veja, pode ter aí uma cadeia de fornecedores, desde, por exemplo, um produtor, digamos assim, passou para uma indústria, uma montadora, que passou para uma concessionária, que passou para outro revendedor, e etc, etc, até chegar num consumidor. Então, qualquer pessoa pode ser considerada como consumidora? Pode, em tese pode, desde que seja o seu destinatário final, do produto ou do serviço. Bem tranquilo?
Ficou esclarecido? Então, a pessoa jurídica, em determinadas situações, poderá ser, sim, chamada de consumidora. Perfeito. E o fornecedor poderá ser qualquer pessoa também? Vamos ver, não sei ainda. Nós não chegamos lá. Fornecedor. É toda pessoa física ou jurídica? Ah, também pode ser, então, pessoa física e jurídica. Perfeito. Pública ou privada? Ah, então agente do Estado e agente particular? Ótimo. Nacional e estrangeira? Poxa vida, empresas, pessoas nacionais e pessoas de outro país? Ótimo. Bem como os entes despersonalizados. Você já ouviu falar dessa expressão, despersonalizados. O que é isso? Calma que a gente já fala de novo. Que desenvolvem atividade de produção, de montagem, de transformação, de criação, de construção, de importação. Calma nada. É assim que está lá na lei. De exportação, de comercialização ou distribuição de produtos ou prestação de serviços. Notou você? Quem pode ser fornecedor, então? Simples. Todo mundo. Fale assim, todo mundo, que você acertou. Qualquer pessoa pode ser chamada de fornecedor. Do quê? De bens ou serviços. Tanto faz, de bens ou serviços. Pessoa física, jurídica, ente público, ente privado, estrangeiro, nacional, entes despersonalizados, ou seja, aqueles que não têm personalidade jurídica. Por quê? Porque não registraram o seu ato constitutivo. Podem ser fornecedor? Pode ser fornecedor. Qualquer pessoa, aqui fica muito mais tranquilo. Não é isso? Bens e serviços. O que é isso? Qualquer tipo de bem, qualquer tipo de serviço? Vamos ver. Vamos à tela. Produto. Produto pode ser qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial. Aqui muito tranquilo. Móvel ou imóvel? Um bem móvel. Um móvel propriamente dito, um armário, uma mesa, um computador móvel, um automóvel, perfeito. Um bem móvel, um terreno, uma casa, ótimo, ótimo. Um bem semovente, você já ouviu falar no semovente? O que é semovente? É um animal. Você pode comprar um gado, por exemplo? Claro, um porco, não é? Claro que pode. Isso pode ser produto? Claro que pode. Produto material e imaterial. Propriedade industrial, por exemplo, marca, patente, pode ser um produto a ser vendido? Novamente, sim. Produto, então, é genérico, qualquer coisa. E serviço, qualquer tipo de serviço? Aqui merece uma situação mais pontual. Vamos ver. Não é qualquer tipo de serviço. É isso? Serviço é todo aquele que possa existir à disposição do mercado. Então é qualquer um, professor. Calma. Que seja efetuado mediante remuneração. Excetuando-se os de vínculo trabalhista. Notou você? Há que existir um pagamento, ou seja, uma onerosidade. Perfeito. Então, aquele tipo de serviço gratuito, eu fiz porque eu estava com vontade de fazer, ótimo, esse não entra aqui. E também não pode ter o vínculo trabalhista, ou seja, aquele que faz parte da relação de emprego. Por que senão? Porque senão a relação é outra, a relação é de emprego. Aí os sujeitos são o empregado e o empregador. Tirando essas duas situações, todos os outros serviços em que haja remuneração é então entendido como relação de consumo. Tá bem? Falamos de bens, falamos de serviços, vamos falar de alguns institutos também conhecidos do direito do consumidor, além de alguns princípios. Vamos ver. Direitos básicos. De quem? Do fornecedor? Não, direito básico do consumidor. Tudo isso aqui você pode encontrar no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. O que você pensa? A proteção da vida, da saúde e da segurança contra os riscos. Contra os riscos que o produto ou o serviço possa dar ou possa trazer a esse consumidor. O consumidor, então, tem como direito básico, inclusive dando a ele a liberdade da aquisição desse produto ou do serviço. Isso é um direito básico. Outros tantos, direito à educação e divulgação sobre o consumo.
Claro, é importante o consumidor saber, ter direito a essa educação, saber como que ele pode consumir aquele serviço ou aquele produto, de que forma ele vai proporcionar um benefício maior. Informação clara e precisa, poxa vida, clara e precisa em relação à quantidade, à qualidade, ao peso, ao preço. Tudo isso é o quê? É o direito básico desse consumidor a essa informação clara e precisa. Ele também tem direito à proteção contratual, a um equilíbrio contratual. Veja, independente do tipo de contrato que ele vai ajustar com o fornecedor, às vezes até verbal. No nosso dia a dia, nós fazemos ou podemos fazer inúmeros contratos de compra e venda, por exemplo, verbal. Você vai comprar uma bala, vai ali no shopping ou na banquinha da esquina e compra uma bala, compra uma revista e etc. Você vai fazer um contrato escrito com testemunhas, etc? Não, você pega o produto, pergunta quanto é, paga o preço e vai embora. Isso é uma relação de consumo? Claro que é. Claro que sim, é um contrato verbal. Tem validade? Tem validade como qualquer outro contrato acordado entre as partes. E nesses contratos da relação de consumo, há que existir um equilíbrio contratual, por mais que as partes possam ser, principalmente econômica e financeiramente, desequilibradas entre si. O fornecedor, normalmente, ele tem mais do que o consumidor, mas esse contrato, do seu começo ao seu final, deve ser equilibrado. E se não for, tiver alguma coisa ou imprevista que desequilibre, deve ser chamado novamente a teoria da imprevisão, ou seja, esse contrato deve ser novamente equilibrado. Alguns direitos básicos a mais? Claro que sim, vamos ver, vamos à tela. Esses e outros tantos que você pode encontrar no Código de Defesa do Consumidor. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Essa aqui é importante, hein? Proteção contra a propaganda enganosa e abusiva. Você já é conhecedor, já talvez tenha passado por alguma situação dessas. Você dá uma olhadinha na vitrine de uma loja, está lá, preço tal, desconto de 70%. Oxa vida! E entra, só se esqueceu de olhar ali embaixo do anúncio, em letras bem minúsculas, dizendo mais ou menos assim: o desconto de 70% só é válido para aquisição a partir da 10ª peça. Você entrou para comprar uma peça só e quer o desconto de 70%? Não lhe parece que essa propaganda é, de certa forma, enganosa? Isso não pode acontecer. Pode acontecer de colocar esse anúncio e colocar a partir da 10ª peça, claro, mas no mesmo tipo de letra e fonte do que o anúncio que te chamou a atenção. Senão isso pode ser considerado como propaganda ou publicidade enganosa ou mesmo abusiva. Ainda, direito básico, indenização com a prevenção e a reparação. Em algumas situações dessa, em que realmente você teve um certo dano naquela relação de consumo, então você tem o direito, sim, primeiro a uma prevenção para saber que aquele tipo de serviço ou produto vai te dar um dano ou outro, e a indenização se realmente você foi acometido de alguma coisa nesse sentido. Acesso à justiça com assistência judiciária gratuita, sim, o consumidor ele tem esse direito porque ele é a parte mais fraca dessa relação. Mas algum direito básico? Vamos ver. Pelo menos mais 2. Facilitação da defesa de seus direitos, inversão do ônus da prova. Por quê? Porque há verossimilância ou hipossuficiência, e a gente já vai ver aqui, e a qualidade dos serviços públicos. Qualidade dos serviços públicos que devem ter sempre, do começo ao final. Isso também faz parte do direito administrativo. Agora, na relação de consumo, sempre existirá essa hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. Ele é a parte mais fraca. E a verossimilância, ou seja, aquilo que ele está dizendo que aconteceu naquela relação, realmente tem um fundo de verdade, por assim dizer. Mas ainda temos alguns pontos a serem tratados. Acompanhe-me. Nós falamos em hipossuficiência. O que será que é isso? É o nome
muito difícil do direito? Não, é bem facinho. Hipossuficiência e vulnerabilidade, elas andam de mãos dadas. Econômica. Quando existe a carência de recursos, aqui sim o consumidor se encaixa na condição de hipossuficiente. Então, quando você ouvir a hipossuficiência, é econômica, ou seja, ele tem menos do que o fornecedor. Mas a vulnerabilidade pode ser também técnica, quando existe a falta de conhecimento técnico sobre o produto que está adquirindo, e a jurídica, quando o desconhecimento de seus direitos e obrigações. Bem tranquilo. Vulnerabilidade técnica e jurídica. Ou seja, o consumidor não sabe realmente o que aquele produto tem ou não tem, e os seus direitos jurídicos, muito menos. Tudo isso, então, é hipossuficiência e vulnerabilidade. Ainda temos que tratar de fato e vício. Vamos ver. Já estamos quase acabando. Tenha mais um pouquinho de paciência. Fato ou defeito do produto ou serviço, chamado por alguns de acidente de consumo, é quando prejudica a integridade física ou psíquica do consumidor real. E tem também o chamado vício, que é quando o produto ou serviço se torna inapto ao fim a que se destina, vinculado à quantidade e ou qualidade. Prejudica diretamente a integridade do consumidor. Mas quem paga por isso? Quem responde pelo fato e pelo vício do produto ou serviço? Muito tranquilo. Em princípio, todos os que estão envolvidos na cadeia de consumo e que se enquadram como fornecedores têm responsabilidade solidária, ou seja, todo aquele povo que nós vimos, desde o produtor até o comerciante. Mas, especificamente em relação ao fato do produto ou do serviço, o comerciante somente será responsabilizado se, de acordo com o artigo 13 do CDC, em 3 situações. Quando? Vamos lá. Quando o fabricante, por exemplo, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, claro, só aparece o comerciante. Quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, novamente uma situação bastante lógica. Ou quando esse comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Qual é o tempo que ele pode reclamar desses produtos ou serviços? Facinho. Dos não duráveis, por 30 dias. Dos duráveis, ele tem 90 dias. Isso é chamado de prazo decadencial, que começa a ser contado a partir da entrega efetiva do produto ou do término do serviço. E se o vício for oculto, ou seja, não dava para identificar de imediato, esses prazos começam a fluir do momento em que ficar evidenciado o problema. Ainda o chamado prazo de prescrição, que é o prazo para que ele possa pleitear junto ao Poder Judiciário alguma indenização. Esse prazo é de 5 anos. O vício poderá ser sanado no máximo em 30 dias, ou havendo um acordo mútuo em até 180 dias, não podendo ser inferior a 7 dias, após o que o consumidor pode exigir alternativamente, e a sua escolha. Ele pode escolher uma das 3 situações: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. E pode se arrepender? Tem o direito de arrependimento, claro. O prazo é de 7 dias, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. Bem tranquilinho? Ele pode se arrepender? Claro que pode se arrepender, mas tem que ficar sempre atento ao prazo prescricional, prazo decadencial também. E você notou que vários direitos esse consumidor tem e devem ser realmente pleiteados e aplicados pelo fornecedor. Vamos à aplicação prática dos conteúdos da aula de hoje? Vamos lá. Novamente, uma decisão judicial. Trata-se de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma apelação civil, está o número dela, o seu relator e a data da publicação. Diz o resumo, a ementa da decisão. A discussão é sobre direito do consumidor. Sobre cinema, olha aí. Venda casada.
Ao impor a restrição do ingresso de alguns alimentos e bebidas portados pelos utentes, ou nome bonito do direito, de suas salas de projeção, ou seja, pelos usuários, permitindo, entretanto, o acesso de produtos alimentares adquiridos em seu próprio estabelecimento. Olha aí, a chamada da aula de hoje. A hora apelante mal feriu o direito de liberdade de escolha do consumidor, ou seja, feriu mesmo. Isso caracteriza exatamente a prática abusiva que aclimada à parte final do caput, do início do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e do inciso 2 de seu artigo 6º, corresponde a uma das singularidades possíveis da figura casada. O provimento da apelação foi negado. O que foi isso aí? Aquela chamada de atenção que eu te dei no começo da nossa aula. Perguntava se você já foi a uma sala de cinema, ao cinema, e levou alguma coisa de casa, alimentos, refrigerantes, e foi proibido o teu ingresso. Veja, esse tipo de discussão já chegou até o Poder Judiciário. Essa aqui foi uma das situações em que realmente foi constatado que era uma venda casada. A pessoa foi ao cinema com alguma coisa levada de casa, foi proibida e, ao contrário, ela foi obrigada a comprar as coisas que a sala de projeção estava vendendo. Isso é chamada de venda casada. Isso é proibida pela legislação. O exemplo aqui é só do cinema, mas qualquer venda casada. Se você for comprar um carro, eu quero um carro. Ah, mas ele só vai se for com a roda de liga leve, a roda assim, o rádio assado. Eu vou comprar Vou levantar um empréstimo bancário. Ah, o empréstimo bancário vai ser concedido, porque você tem um cadastro suficiente, mas só se você comprar um seguro. Isso tudo pode ser caracterizado como venda casada e a legislação proíbe. Vamos à síntese da aula de hoje? Acompanhe minha tela. O direito ambiental determina todas as normas que visam prevenir, evitar, impedir e sancionar os atos prejudiciais à natureza, cabendo a cada um de nós zelar para que sejam cumpridas, pois o meio ambiente deve ser visto como o grande patrimônio da humanidade. O consumidor tem garantidos pela Lei 8.078 de 90, o chamado CDC, direitos em relação a toda e qualquer situação de compra de produtos e ou serviços. Necessário, então, que exerça esses direitos, fazendo com que o fornecedor cumpra com os seus deveres. Foram os dois assuntos tratados, abordados e estudados na aula de hoje: o direito ambiental e o direito do consumidor, fazendo com que nós estivéssemos na nossa última aula. Chegamos ao seu final, tanto da última aula, do último encontro, como da nossa disciplina. Termino aqui, esperando que vocês tenham um curso o mais profícuo possível e que eu tenha conseguido trazer algum entendimento para os conteúdos do direito que nós realmente pudemos trazer. Um forte abraço a você.